Olá, companheiros. É uma grande alegria estarmos novamente aqui reunidos nesse estudo do livro Fonte Viva, que é o nome dessa playlist atual criada para divulgação da doutrina espírita, onde lemos, relemos, fazemos singelas reflexões em torno das mensagens que nos foram trazidas pelo Espírito Emmanuel. Mensagens essas que nos fazem acordar, refletir, nos iluminam, nos consolam, nos advertem, né? Inúmeras situações nas nossas vidas de relações. E dessa maneira, nos resta agradecer a Deus pela oportunidade bendita da doutrina espírita em nossa vida. Pela oportunidade que temos de renovar os nossos entendimentos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, tendo como modelo, como padrão, Jesus e a Boa Nova. Salve a doutrina espírita. Ela realmente foi a guardiã da nossa caminhada, das nossas reformas íntimas. Que possamos pedir a Deus as bênçãos de luz e paz a todos esses espíritos trabalhadores, protetores, que nos iluminam, que nos instruem, que nos direcionam para melhor conhecermos esse amigo e médico Jesus. Que dessa maneira, então, possamos prosseguir com a leitura da mensagem de hoje, mensagem de número 135, que tem como título Desculpa Sempre. Emmanuel nos traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14, onde Jesus nos orienta. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão é difícil julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se às sublimes
renovações. Amigo, como precisamos, né? Que o Pai nos perdoe. E como necessitamos desse alvará de soltura de nós mesmos. Estamos muitas vezes presos, algemados, à nossa própria consciência que nos adverte. Então, essa mensagem de Emmanuel foi para nos fazermos refletir o quanto também somos carentes, necessitados de desculpas. Então ele nos convida a olhar a nossa vida de relação com o outro, mas não nos parando ali no olhar apenas naquilo que o outro tenha ou que mereça de uma crítica reprovável. Porque se nós entrarmos na situação de condenar, nós iremos nos algemar. É quando nós nos prendemos. Nós já reparamos que todas as vezes que condenamos alguém, que julgamos severamente alguém, nos algemamos a uma determinada ideia, a um determinado pensamento. E a vida é muito rica para nos trazer, no nosso momento, uma experiência quase idêntica àquela que o outro vivencia na reprovação que nós fazemos. Então, aquela mesma situação chega na nossa vida, na nossa casa, através daqueles corações mais queridos. E ali nos sentimos desconfortáveis, porque antes condenamos no vizinho aquele comportamento. E como explicar que agora em casa precisamos rever? Pelos laços do amor, pelos laços do sangue, pelos laços do sentimento de dever com a própria família. Então nós nos sentimos ali quase que escravizados àquela fala que dissemos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque na vida não é necessário fecharmos tantas algemas, tantas situações que colocam a crítica como inflexível, como uma moral elevada inflexível, dura, fria, distante da realidade. Então, nós devemos, muitas vezes, procurar nessas vítimas da maldade, são vítimas da maldade, elas são doentes, algum bem para soerguê-lo. Não adianta nós ficarmos oferecendo àquela criatura apenas o mesmo alimento da crítica, da reprovação, da dureza do coração. Não, nós temos que soerguê-la, encontrar o lado positivo no momento de vida dela para ajudá-la a sair daquela lama, daquele poço, daquele visco. E é interessante, às vezes vem uma tempestade, uma ventania, nós vamos olhar as ruas, nas cidades, com as árvores arrancadas, tudo destruído. E o que nós vimos ali? Que ao passar daquela tempestade, começa o milagre do reverdecimento. Ele fala aqui, parece que tudo está se renovando. E a gente fala, nossa, essa árvore que eu tinha certeza que ela nunca mais ia brotar. Eu não tenho certeza de mais nada. Está aqui dando um brotinho nesse tronco caído, novamente ficando verdinho, crescendo que nem uma maravilha. Então, se a vida recupera o vegetal tombado, como Deus não nos iria recuperar das quedas? É muita insensatez o nosso raciocínio, né? É muito insensato ainda, ele não é muito apertado. Então, soerguer o outro é fazer o outro se revitalizar também, reviver, oferecer a ele algum projeto para que ele cresça, para que ele saia daquelas malhas da maldade.
E ele nos fala aqui, Emmanuel, que antes de tudo, precisamos lembrar o quanto que é difícil nós julgarmos as decisões das criaturas. Porque às vezes nós temos que perceber, como ele nos fala aqui, que são experiências diferentes das nossas. Elas tiveram passados diferentes dos nossos, escolhas diferentes. Então o resultado teria que ser diferente. Isso não é uma simples matemática. Então ele fala assim, como refletir me apropriando da consciência alheia? Eu posso entrar na consciência dela? Eu posso utilizar o coração dela para saber o que ela estava sentindo? Não temos como fazer isso. Eu vou me colocar no lugar do outro para ter uma noção dessa experiência na minha vida. O que será que eu faria? Mesmo assim eu não sei. Eu acho que eu faria tal coisa, eu acho que eu procederia de tal maneira. Mas a própria vida, quando nos traz o momento de vivenciarmos tal testemunho, descobrimos que muitas vezes, graças a Deus, não fizemos aquilo que falamos que ia fazer, ou muitas vezes vencemos inúmeras outras situações que não nos achávamos capazes. Por isso que nós não temos como saber o pretérito daquele espírito. Não posso me colocar nem na mente nem no coração dele. Eu posso fazer o esforço da empatia, mas não posso me apropriar com certeza. E ele nos fala, né? Se o mundo hoje, nós temos visto tanto malícia, tanta guerra, um momento de silêncio e de esperar. Calar-nos e esperarmos. Primeiro que confiamos na lei de progresso. Esperamos porque a nossa confiança em Deus tem que estar acima de tudo isso que nós observamos. Então ele fala aqui, como iremos olhar uma situação de uma forma equitativa, justa, benevolente, se não tenho clareza suficiente? Eu, naquele momento, me sinto sombreado no meu entendimento. Eu estou cercado de neblina. Então eu preciso, muitas vezes, que toda aquela neblina se dissipe, chegue um novo sol para eu conseguir raciocinar melhor. Naquela hora que o outro, muitas vezes, me ataca, em que o outro me perturba, eu estou nesse momento, cheio de neblina e cheio de sombra no meu entendimento. Então eu já sei que meu entendimento, pelo passado que eu possuo, ainda é sombrio, sim. Então eu tenho que me acalmar, buscar a luz do Cristo. Jesus é o sol das nossas almas. O que ele nos disse? Então é aquele momento que eu espero que aquele me acalme, me pacifico e reconheço que eu já tenho uma nova proposta. Eu não quero, junto com a multidão, ficar gritando, alarmando nada. Se ontem o grito foi de guerra, hoje o pedido é de paz, é de perdão, é de amor, é um novo projeto na minha vida. Uma decisão que nós escolhemos. Todos nós que estamos aqui, nós estamos buscando um novo projeto para as nossas vidas. Já sofremos demais com aqueles gritos de guerra. Então ele fala aqui que nos problemas da crítica que a gente faz ao outro, nós não podemos nos supor isento delas. Muitas vezes nós criticamos o outro, olhamos o outro naquela atitude que falamos lamentável, como se nós fôssemos isentos de defeitos. E não somos. Às vezes julgamos o outro pelo sentimento de inferioridade. E quando julgamos, quando criticamos, nos colocamos acima dele.
Nos sentimos até vaidosos de não sermos como ele, esquecido que temos tantas outras brechas, tantos outros lados ainda desajustados. E que ontem mesmo estávamos caminhando por aquele pedaço. E se não fizermos igual, talvez tenhamos feito pior. E que talvez alguém muito amado do nosso coração venha fazer. E como será que iremos nos explicar ou pensar para poder compreender aquele amor que se encontra no vício, se encontra no momento sombrio de vida? Então temos que estarmos alerta. Porque aquilo que o outro vive, nós também teremos o nosso momento de testemunho. E ele fala aqui que nós temos que acordar, né? Quando nós nos achamos, para a gente acusar alguém é porque a gente se acha completamente isento de qualquer crítica. É um orgulho desvairado, é uma visão distorcida da realidade. E na realidade, ele fala, é uma autocomplacência sim que vivemos. Nós sabemos nos explicar através de 1001 desculpas. Por que agimos daquela maneira? Colocando a responsabilidade na vida, até em Deus, no outro, e nós o tadinho da vida. Autocomplacência com a gente mesmo e severidade para olhar o outro. Então, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se eu olho o outro daquela maneira, eu não posso olhar quando eu caio ou quando aquele coração que eu amo cai de outra maneira. Então eu tenho que ter esse raciocínio. Então ele fala, olha só, se alguém, né, gosta, te elogia nas suas qualidades, tem gente que vê suas cicatrizes, seus defeitos, né? Se alguém te ajuda a subir, te exalta, não esquece que tem quem te perturbe. Ou seja, se nós temos dificuldade em tolerar o outro, saibamos que somos, às vezes, tolerados ao máximo que o outro está suportando. Se o outro nos é detestável, somos detestáveis também a muitos outros. E quando compreendemos dessa maneira, compreendemos que se o outro instrumento de prova na minha vida, de paciência, de amor, de fraternidade, eu também sou prova de tropeço na vida do outro. Portanto, no momento que eu busco ter um pouco mais de boa vontade com o outro, eu estou gerando na minha vida de ação e reação possibilidades para me apresentar diante de Deus e pedir em minhas preces que o outro também passe a me observar com outros olhos. Não mais lá do passado e de um presente que eu busco me reformar. Que ele me olhe nesse esforço. Então, Emmanuel nos fala aqui, usa da bondade e desculpe incessantemente. Seja um coração mais bondoso, nós precisamos do nosso coração, seja mais generoso. Nós não aprendemos que o amor cobre uma multidão de pecados? Será que nossos pecados serão apenas apagados pela dor e pelo sofrimento? Nós já não podemos conseguir apagar, quitar-nos com a lei divina através de gestos de amor? Ou vamos querer passar inúmeras reencarnações em sofrimento? Se nós já aprendemos que o objetivo é caminhar para o amor e não o sofrimento. A gente lembra de Oséias, o profeta, né, quando disse, misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, o Senhor, Deus nos pede misericórdia e não sofrimento, julgamento, exclusão. Podemos trabalhar pela misericórdia com o outro para que possamos, por nossa vez, termos condições de pedir a Deus que nos tenha com misericórdia. Que não nos exclua, né? Que não precisemos de tanta dor. Então ele fala aqui, olha, que quem perdoa esquece o mal,
e passa a viver o bem, o que o outro tem de melhor, recebe do Pai, na simpatia e na colaboração do próximo, nós somos ajudados através do outro. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Ou seja, nós iremos receber do outro que caminha com a gente o nosso alvará também de libertação. Quantos outros nos têm ainda trancados dentro deles? Isso nos faz mal. Muitas vezes não conseguimos caminhar porque o outro, muitas vezes, tem uma promissória ali com a gente. Não podemos esquecer disso. Então, na medida que eu liberto algumas pessoas, aos poucos, e depois vou fazendo esse exercício cada vez mais, eu estou sendo libertado. Jesus nos deu a questão do perdão, da liberação, com um eficiente movimento de profilaxia de limpeza do nosso próprio espírito. Porque na medida que nos liberamos desses fardos de ressentimento, de mágoa, de julgamento, de aprisionamento do outro, também seremos libertados. Por uma questão de afinidade de pensamento. Então, o perdão, a desculpa, a tolerância é uma concessão de uma nova oportunidade dentro do tempo. Então, o outro vem à nossa vida nos pedir uma concessão de uma nova oportunidade, para ele se reabilitar diante da lei. E nós damos essa concessão, nós consentimos que ele se reabilite, ou eu falo, não vou aceitar não. O que ele fez comigo é indesculpável. Desculpa sempre. É indesculpável. Ali nós lavramos a nossa sentença também, que o outro que está nos observando fala, então você também é indesculpável para mim. E aí? Quantas reencarnações essa situação nós vamos viver? E nós não estamos falando apenas de espíritos encarnados, nós estamos falando de desencarnados também. Nós temos noção de quantos corações nós ferimos, nós maltratamos, nós iludimos, mentimos. E hoje queremos nos reabilitar? E nós nos perguntamos, quantas vezes nós nos desculpamos já? Nós aprendemos a nos desculpar? Quantas vezes nós pedimos desculpa? Ou pensamos, que fulano me desculpe. Eu fui tão indelicado, ou eu fui grosseiro. Nossa, eu fui tão insensível naquela minha fala. Nossa, olha o que eu fiz com o outro. No fundo, o meu sentimento era de raiva. E a gente pede perdão intimamente, porque a gente ainda não tem a humildade de chegar perto do outro e pedir esse perdão. Então nós começamos a entender que Jesus nos convidou para caminharmos em direção ao perdão. Quantas vezes, Pedro perguntou, quantas vezes nós perguntamos, quantas vezes nós pedimos perdão? Nós só erramos uma vez na vida? Com a lei de Deus? Só uma. Fosse uma vez nós estaríamos nesse planeta? Não. Então, quantas forem necessárias, porque eu preciso ser também perdoado, que me conceda uma nova oportunidade de reabilitação. Quantas vezes, diante de uma reencarnação, nós pedimos a Deus misericórdia, Senhor, para eu retornar e lavar a minha consciência comigo mesmo. Quando a gente fala, podermos aqui nos ressarcirmos e nos sentirmos mais em paz para podermos caminhar diante de tanta sensação que às vezes trazemos dentro de nós mesmos, de culpa. Não é às vezes o outro que está nos culpando. Somos nós, muitas vezes, ainda não sabemos nos perdoar. Então nós precisamos caminhar em direção ao perdão. Nós precisamos caminhar em direção a uma maior tolerância com o outro, entendendo que esse
setor de relacionamento ainda é muito difícil para a gente também. Trazemos marcas no nosso espírito dessas relações que ontem fomos realmente verdadeiros algozes. E se ao passar pela luz de Jesus nos reencontramos e queremos nos reabilitar, por tão pouco tempo de encontro com essa luz, quem seríamos nós que não daríamos ao outro o mesmo direito? Vamos pensar nisso? Se alguém chegasse para a gente e falasse assim, você pode ser feliz, ter reencarnações futuras com muita felicidade, mas você tem que abrir mão da vingança, da raiva e do sentimento que você sente. Sabe por quê? Por A, por B, por C. Não precisamos falar o nome. Se tivermos essa escolha, o que iremos escolher? Quantas vezes escolhemos continuar grudados na raiva e não queríamos caminhar? Quantas vezes vemos companheiros fazendo a mesma coisa? Acham que saem para prejudicar alguém, na realidade são os primeiros a serem prejudicados. Portanto, nós temos que ter essa consciência. Nós estamos caminhando nesses passos, primeiro do afeto, do respeito, do entendimento alheio. E aí vamos caminhando em direção a isso. Queremos caminhar, Jesus, estamos contigo. Então, primeiramente, às vezes a gente vai perdoar e desculpar em nome de Jesus. Olha, às vezes eu não consigo desculpar em meu nome, mas por Jesus eu já desculpo. Mais tarde eu já vou desculpar por mim mesmo, porque eu vou ver que o outro foi, naquele momento, um instrutor, um avaliador de como eu iria testemunhar a lição do Cristo na minha vida. Que, portanto, possamos pensar assim. Quantas vezes erramos, quantas vezes iremos errar, quantas vezes já precisamos da desculpa, do perdão, do entendimento do outro, e tantas outras iremos precisar. Ainda somos criaturas muito deficientes, com muitas dificuldades. Possamos ofertar ao outro o mesmo campo de pensamento e de libertação. Que possamos juntos, fazer um movimento com a nossa boa vontade de libertarmos, de nos perdoarmos primeiramente. Se eu fiz aquilo outro, agi, me comportei, falei, eu me perdoo. Eu me perdoo. Porque eu agi de acordo com o meu entendimento espiritual naquele momento evolutivo. Que pode ter sido ontem, 24 horas atrás mesmo. Mas hoje eu já sou uma outra pessoa que pede uma nova oportunidade do tempo de pensar, de falar e de agir de forma diferente. Eu não estou mais apaixonada por aquele lado infantil e tão inferior que já fui. Hoje, quero me aproximar cada vez mais da luz do Cristo. É uma decisão do meu espírito. Por isso me perdoo. Me perdoo com responsabilidade, porque sei que terei que recompor com a lei tudo aquilo que eu defraudei, as infrações que eu cometi. Peço ao outro que me perdoe. Sinceramente me perdoe. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Me dê a oportunidade de demonstrar que não sou mais a mesma pessoa. Não tenho mais as mesmas opções, as mesmas paixões. Brilha em mim um desejo novo de crescimento com Jesus. Mas para que esse outro me perdoe.
igualmente eu tenho que perdoar todos os outros. Quando na oração pedimos, Pai, nos perdoe assim como nós perdoaremos a todos que nos ofenderam. Nós afirmamos na oração dominical. É uma afirmação. Assim como nós, não é iremos, não, estamos perdoando. Abrindo mão daquela infantilidade espiritual, de quem tem razão, de quem não tem razão. Passado, vamos entregar o passado. Se eu não sabia, o outro também não sabia o que estava fazendo. Vamos nos libertar. Vamos pedir a Deus que envolva a todos em novos caminhos de luz, de reabilitação. Como é bom se sentir liberto com esse alvará de soltura para caminharmos de uma forma mais livre e ao mesmo tempo mais presente nas nossas novas propostas de reabilitação. Que dessa maneira Deus nos ampare e nos perdoe. A sua misericórdia dessa reencarnação já nos demonstra o seu perdão. Muita paz, amigos. Muito sentimento de amor, de tolerância. Desculpai sempre, assim como pediremos que todos nos desculpem. Muita paz.